Então, Sansão se apaixonou por Dalila. E ela, para ganhar a recompensa para descobrir aonde estava a fraqueza dele, ela fez de tudo. Chantagem emocional, se fazendo de santinha. E ele por 3 vezes enganou ela, brincando com ela. Só que ele não teve visão de que aquelas perguntas que ela estava fazendo a ele, logo em seguida ela se retirava de perto dele e aparecia homens e exatamente naquilo que ele falava é que os homens tentavam ele. Mas por fim, na quarta tentativa, na quarta confissão dele, ele acabou falando exatamente aquilo que não era para ele falar. Falou para ela que se tivesse as tranças cortadas, ali seria a fraqueza dele. E ela procedeu da mesma forma. Falou com os homens entraram, cortaram as tranças dele. Depois ela acordou ele, quando se deparou sem as tranças dele, pronto, foi o desespero. Porque aí eles prenderam ele, perfuraram os olhos dele, cegaram ele, amarraram ele no moinho, para ele ficar girando aquele moinho. Ele foi alvo de zombaria, ele foi alvo de divertimento. Um homem que nasceu para servir a Deus, um homem que nasceu sob um propósito vindo diretamente do trono de Deus, chegar a esse ponto, chegar a esse nível. Deixou-se iludir pelas coisas do mundo, deixou-se levar pelas coisas do mundo, deixou-se perder pelo que os seus olhos estavam vendo. E ali, naquele momento, ele clamou ao Senhor, pediu a Deus pela última vez força. Aí pediu um menino para colocar ele entre as 2 colunas principais daquele templo, daquele lugar onde estava tendo aquela zombaria toda para ele. Colocaram ele ali, ele com as 2 mãos, uma mão em cada coluna, fez força. Deus concedeu ele novamente força para que ele, naquele momento, fizesse justiça. E aí ele fez força, Deus concedeu ele força, ele derrubou aquelas 2 colunas principais que sustentavam todo aquele templo. E ali morreu tanto ele quanto todas aquelas pessoas que estavam ali. E a Bíblia diz que aquela atitude dele ali, ele matou mais do que toda a vida dele. Todas as batalhas dele, todas as guerras que ele entrou, todos os problemas que ele enfrentou, ali ele matou muito mais pessoas. Meus irmãos, quais são os ensinamentos que eu quero trazer para mim e para vocês aqui com a passagem de Sansão? Sansão, comparado com a chamada de nós cristãos. A chamada de Sansão comparado com a chamada de nós cristãos. E com a chamada de você que ainda não é cristão, mas você tem uma chamada. Deus está te chamando. Deus tem batido na porta do seu coração há muito tempo e você não está dando ouvidos. Presta atenção. Eu enumerei aqui algumas situações que se compara a chamada de Sansão com a chamada do povo de Deus, dos eleitos do Senhor. Primeiro, ambos são escolhidos por Deus. Deus escolhe. Deus escolhe
Deus não escolhe aquele que é privilegiado, não. Deus escolhe você que está no sofrimento, que está na tristeza, que está na vida errada. Você tem um chamado e você está negligenciando a voz do Senhor. Segundo, tanto a chamada de Sansão quanto a chamada dos servos do Senhor, ambos, particularmente, são separados para Deus. Nós somos separados para servir ao Senhor. O mundo já não nos pertence mais. As coisas que o mundo ilude os nossos olhos não faz parte mais da nossa vida. Nós temos que ignorar as coisas que o mundo oferece, porque não faz parte mais dos chamados, dos separados para Deus. Terceiro, ambos são consagrados para sempre. Isso aí está lá em Hebreus. Eu separei aqui para a gente ver. Ambos, tanto Sansão, que foi chamado, quanto nós, os cristãos, os servos do Senhor, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Esse caíram significa apostatar da fé e se separaram da fé. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Crucificando de novo. Se você voltar para o mundo, se você apostatar da fé, você estará crucificando, você está desonrando, você está humilhando de novo o Senhor Jesus. Então, está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 4. Meditem sobre isso aqui, que nós não podemos nos afastar do Senhor e voltar para o mundo, porque se nós nos afastarmos do Senhor e voltarmos para o mundo, nós estaremos crucificando novamente o Senhor. E para a gente concluir, o quarto, tanto comparação da chamada de Sansão com a chamada dos cristãos, ambos obrigados a se abster do vinho e se encher do Espírito Santo. Por isso que o cristão, aquele que decidiu servir ao Senhor Jesus, não deve tomar vinho nem bebida alcoólica, porque a nossa bebida é o Espírito Santo, é a água da vida, é o nosso Senhor Jesus. E quinto, para a gente encerrar, ambos criados segundo as instruções do Senhor. Tanto Sansão quanto os cristãos, eles são chamados para ser criados segundo a instrução do Senhor. Por isso, o batismo, para a gente nascer de Deus, nascer de novo, um novo nascimento. E a partir dali, a gente aprende ao quê? A instrução através da Bíblia, através da palavra do Senhor. É aqui que nós vamos ter a nossa vida conduzida, é através da palavra do Senhor que nós iremos fazer a nossa vida fluir. E é isso, meus irmãos. Eu espero ter me feito entender com essa passagem de Sansão. E creio que a desobediência dele ensinou a muita gente, a nós cristãos. E assim eu agradeço a sua atenção.
Fiquem na paz.